oi! Como faz tempo que eu não faço um vídeo só sobre livros por aqui, é isso que eu vim fazer hoje, me dar umas indicações, contar tudo que eu tenho lido ultimamente pra vocês. Vamos lá? Como eu já adiantei, nesse vídeo eu vou falar só sobre os livros que eu tenho lido ultimamente, coisas que eu gostei, que eu queria indicar pra vocês. Mas é importante dizer que todos os meses, mesmo que não tenha aqui um vídeo específico sobre livros, todos os meses eu indico alguma coisa ou divido o que eu tô lendo e tal no meu vídeo de favoritos aleatórios. Então se você gosta desse tipo de assunto, sempre clica nesse vídeo que tem sempre umas indicações legais. Então vou fazer aí uma retrospectiva das coisas que eu li nessas últimas semanas. Vou começar com esse aqui, Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Ele é um autor carioca, ele é super jovem, tá? Não sei quantos anos ele tem, mas ele é mais novo que eu. E ele é nascido na periferia do Rio, então ele escreve muito sobre isso. E esse daqui, na verdade, é um livro de contos. É até legal eu indicar, porque assim, eu sei que muita gente gosta de livro de contos, mas eu leio muito pouco, porque não é meu estilo favorito. Eu gosto mais de histórias gigantes, gosto de livros de 400, 500 páginas, é isso aí que eu curto. Mas não quer dizer que eu não gosto de contos, claro, eu só leio muito menos. Então eu comprei esse daqui pra ler porque eu vi muita gente falando sobre ele, elogiando o autor e tal, e eu gostei bastante. Eu acho que ele tem uma linguagem rápida, ele tem uma linguagem super legal, assim, super moderna, e eu acho que ele consegue transportar a gente para uma realidade que está próxima de nós, né? Tá aqui pertinho, mas mesmo assim a gente conhece muito pouco. Então eu gostei bastante dos contos dele e... Enfim, espero que ele escreva um romance, né, um livro mais longo em breve, porque eu estou ansiosa. Antes de mudar pro próximo livro, outra coisa que eu gostei é que tem alguns contos aqui que ele consegue passar uma atmosfera, assim, um sentimento super claustrofóbico. Então você começa a ler e você vai meio que se sentindo junto com os personagens e você não consegue parar de ler até terminar aquele conto. Então, gostei. Aí, mudando completamente de temática, depois do Giovanni Martins, eu li um livro chamado A História Secreta da Dona Tartt. A Dona Tartt é uma americana, eu já tinha lido um livro dela que ficou bem famoso uns anos atrás, que se chama O Pintacilgo. Então o Pintacilgo tem a ver com o 11 de setembro, e inclusive, se não me engano, ele está sendo ou vai ser adaptado para o cinema em breve, então também estou ansiosa para ver. E como eu gostei bastante de O Pintacilgo, resolvi ler esse História Secreta, que foi escrito pela autora antes, na verdade. Então é um aluno que ele vai para uma universidade e ele resolve entrar num curso de grego. Então, a maioria dos alunos, né, nas universidades americanas, eles fazem várias matérias com professores diferentes ou em cursos diferentes e tal, menos os estudantes de grego que fazem todas as matérias com um único professor. E aí ele acha isso muito curioso e tal, e ele se empenha para conseguir entrar nesse curso de grego. E aí ele conhece os colegas dele e tal. Só que os colegas têm uma pira, assim, com essa história da cultura grega e tal, então eles vão fazer aí... Pra resumir assim, de um jeito bem sessão da tarde, eles vão arrumar altas confusões porque eles querem viver como os gregos viviam e tal. E assim, eu adorei esse livro porque ele assim, ele parece que ele te suga, você não consegue parar de ler, você fica pensando nos personagens e tal. Eu gostei bastante, mas a minha opinião é meio que parecida com a do Pintacilgo, que é que a Dona Tartt é uma escritora um pouco prolixa, que ela poderia ter escrito essas histórias com umas 100 páginas a menos. Mas de qualquer forma, esse é um livro, A História Secreta, no caso, é um livro bem legal, porque ele tem, assim, várias coisas. Tem um pouco de policial, tem um pouco de mistério, tem um pouco de... Você vai se sentindo meio também absorvido ali pela história e não consegue parar de ler. Então eu adorei esse aí e também recomendo. Se você gosta de coisas assim, mas não é exatamente um livro policial, tá? Porque você meio que sabe ali o desenrolar do... Você sabe quem que é o culpado ali, o desenrolar das coisas, mas mesmo assim ele é super interessante. Então, curti. Depois desses, eu li Canção de Ninar, que é esse aqui. Se você assistiu meu último vídeo de favoritos aleatórios, eu já indiquei esse daqui. Eu gostei bastante. Ele ganhou o principal prêmio literário da França. E a história começa com duas crianças que são encontradas pela mãe e as crianças estão mortas. Então, a partir daí, ele vai explicar o que aconteceu para essas crianças chegarem nesse ponto. Não. Como eu já comentei no outro vídeo, isso não é um spoiler, acontece, tá na orelha do livro, acontece na primeira página. Toda a questão do livro é como é que essa situação chegou a isso. Então esse aqui também tem um pouco de policial, pra quem gosta de livros policiais também, mas ele não é, assim, aquele livro policial clássico e tal, porque também a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. E também porque ele faz bastante uma crítica social, assim, fala um pouco sobre a sociedade hoje, sobre ser pai e tal, então, outro que eu indico, adorei esse. E como vocês estão vendo, eu meio que vou lendo uma coisa de cada lugar do mundo, e aí a gente chega no livro que eu li depois, que se chama Passagem para o Ocidente, que foi escrito por um autor paquistanês, eu não sei pronunciar o nome dele, eu acho que é
Mohsin Hamid, não sei. Enfim, ele é um autor paquistanês que escreveu sobre a questão dos refugiados, que é, né, uma coisa super relevante no mundo hoje. A gente vê várias crises de refugiados em vários lugares do mundo. E essa história que ele escreveu, Passagem para o Ocidente, trata justamente disso, de como é a vida quando você tem que ir embora do lugar onde você sempre viveu, você não pode mais ficar lá, e aí você vira um refugiado. Só que ele escreve toda essa história de uma forma muito fantasiosa. Então ele tem meio que assim, os refugiados passam por umas passagens secretas no mundo e vão parar em lugares completamente diferentes. Então eu achei que ele tem uma escrita super criativa e uma forma bem diferente e leve de tratar um assunto super relevante para a sociedade hoje. Leve eu digo porque você vai lendo rápido, assim, esse é um livro que você lê rapidinho e você fica pensando sobre isso, assim, de uma forma que às vezes você lendo matérias ou ficando informado, você não para pensar no dia a dia dessas pessoas, né, que por alguma razão tem que deixar aí a sua casa, as suas famílias, enfim. Então, curti também. Depois, eu li também um livro que se chama, na verdade eu terminei esse outro dia, que se chama Pequenos Incêndios por Toda Parte, de uma americana chamada Celeste Ng, não sei também como é que se pronuncia o nome dela. Esse é um livro que eu tinha visto no final do ano passado em várias listas de melhores livros do ano, tipo de jornais americanos que eu gosto, tipo New York Times. Se tem uma coisa que eu amo, é lista de melhores livros do ano. Então eu sempre fico dando uma olhada lá e tal, e vejo coisas que me interessam, eu fico aguardando sair por aqui. E esse saiu agora há pouco aqui no Brasil, então eu já fui comprar, já corri, já li, e eu gostei muito. Essa é uma história daquele estilo assim meio Big Little Lies, sabe? Que mostra a vida numa vizinhança que é meio rica, que você acha que tudo é perfeito e tal, que a vida é perfeita, mas aí ela vai mostrando assim um pouco sobre a vida das pessoas e você vê que não é exatamente aquilo. Então essa história em específico é uma família, são os dois pais, né, o pai e a mãe, e 4 filhos, e eles vivem aí num bairro rico e tal, aparentemente não tem nenhum problema, nem nada. E essa família, eles têm também uma outra casa que é ali perto, que eles alugam para outras pessoas. E aí eles acabam alugando essa casa para uma mãe solteira, que é artista, que tem uma filha. Então as duas são, tipo, completamente diferentes, né, da família, porque elas são meio ripongas, meio nômades, vivem se mudando e tal. E aí o livro vai tratar então da dinâmica entre essas duas famílias que são completamente diferentes. E ele começa com um incêndio na casa principal, na casa da família. E aí ele vai tentar explicar o que aconteceu, né, para esse incêndio ter acontecido. Porque não foi um incêndio com cara de um acidente. Foi um incêndio com cara de que alguém causou aquilo, porque eles falam que encontraram pequenos incêndios em toda parte. Então é isso aí, eu gostei bastante do livro, achei ele super legal. E aí, tenho mais 2 que, como eu reparei que eu tava lendo muitos livros de autores super contemporâneos e tal, que estavam fazendo super sucesso agora, eu resolvi apostar em alguns títulos que fossem de autores um pouco mais clássicos, também são contemporâneos os dois, mas que são já conhecidos, famosos, e que eu ainda não conhecia muito da obra. Então o primeiro desses 2 é um livro do Mia Couto, que é um autor moçambicano, que se chama Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Eu resolvi ler esse livro porque eu vi uma frase que faz parte desse livro em algum lugar que eu já nem sei mais onde é, e eu achei a frase muito bonita, que é a seguinte: o importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Então eu achei muito legal essa frase, eu adorei, e aí eu fui atrás do livro e tal, e é a história de um neto, o Marianinho, que volta para a ilha onde mora toda a família dele e tal, para o processo fúnebre do avô dele, que também se chama Mariano, que tá morrendo. Então é esse reencontro dele com a família que ele não via há tempo, porque ele mora em outro lugar e tal. E essa questão de ter do avô que tá falecendo e tal. Então eu gostei muito desse livro. O Mia Couto tem uma escrita que é super poética, super bonita, assim. Então quem gosta, por exemplo, do Walter Ugumãe, ele tem uma escrita, assim, parecida, que também é super poética. Então se você gosta também, aposte no Mia Couto, que ele é um ótimo autor. E aí o segundo autor dessa leva aí de autores um pouco já mais famosos que eu li foi Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, que é um peruano, ele até já ganhou o Nobel e tal. E esse é um livro muito legal que conta uma história de amor bem diferente, assim, entre o Ricardito e a Lili, e eles são peruanos. Só que assim, eles se conhecem quando são crianças no Peru, e eles vão se reencontrar aí pelo mundo, em vários lugares, porque o Ricardito resolve ir morar em Paris. E aí eu super amei o livro, porque logo no começo, quando ele se muda pra Paris,
ele faz um amigo e o amigo não acredita que o sonho da vida dele era justamente só morar em Paris. Ele fala assim, não é possível. Você deve ter algum outro propósito, você deve ter vindo pra Paris pra, sei lá, virar poeta, alguma coisa assim. E ele responde que não, que na verdade o sonho da vida dele é morrer de velho em Paris. Então eu amei, porque eu acho que esse aí acho que é meu sonho também, morrer de velho em Paris. Mas enfim, voltando, aí ele e a Lily vão se reencontrar em Paris por circunstâncias totalmente diversas, assim, então eles vão se reencontrar e se perdem. Na verdade, ela vai embora, aí ela volta, enfim. É uma história, assim, bem diferente, mas é muito legal porque você também não consegue parar de ler. E também porque você vai acompanhando vários momentos da história mundial que foram super importantes, tipo, então eles falam sobre a Revolução de 68 na França, vão falar sobre revoltas na América Latina, então... Isso aí, gostei bastante. Ufa, é isso. Esse foi o apanhado aí de todos os livros que eu li ultimamente. Eu já tenho uma pilha aqui de outros que eu já estou lendo, que eu pretendo ler e tal. Mas por enquanto é isso. Lembrando que eu sempre deixo aqui embaixo os links para comprar os livros. E que os livros que eu não tenho aqui em formato físico é porque eu leio no meu Kindle. Opa! É porque eu leio no meu Kindle. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre o Kindle. A única diferença é que o Kindle que eu mostro é o meu antigo, o anterior, que é o pretinho, que é o mais simples. Depois disso eu comprei esse aqui, que é o Paperwhite. Eu não estou nada arrependida, porque eu amo ele muito. A diferença é que esse daqui, ele tem luz. Então você pode ler no escuro, pode ler enquanto você estiver viajando, por exemplo. Não vai atrapalhar a pessoa, porque você vai precisar ligar a luz. É isso, espero que vocês tenham curtido. Me avise se vocês gostaram de algum dos livros, se vocês já leram, se vocês pretendem ler algum desses, ou se vocês leram alguma coisa muito legal que vocês recomendam. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um joinha também. É isso, beijo e até a próxima!